Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário, obviamente, que você estiver assistindo esse vídeo. Desde já espero que estejam todos bem, tá certo? E eu queria gravar esse vídeo com o conteúdo dessa semana, tá certo? Então, nas últimas aulas, cobrado até em prova, nós vimos sobre sujeito e predicado, tá certo? E aí nessa aula, nesse vídeo, eu gostaria de, ainda falando sobre o sujeito, ver as palavras que acompanham o sujeito, e aí vai servir essa explicação para vocês poderem resolver as questões da página 200 em diante, tá certo? A gente vai trabalhar um pouco sobre conteúdo dessas questões, tá certo? Então, vendo o sujeito e os seus modificadores, né? As palavras que acompanham o sujeito, que vão agregar informação, que vão trazer sentido e que vão enriquecer o texto, tanto o texto que a gente vai poder estar lendo, quando os textos que vocês vão, como também os textos que vocês vão produzir, forem produzir esse artifício, esse meio, essa forma de modificar o sentido do sujeito, vale muito a pena quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos lendo, quem nós vamos lendo, como essas outras palavras, principalmente os adjetivos, se relacionam com os substantivos, quando esses estão exercendo a função sintática de sujeito. Certo? Então, aqui, ó, estudamos a importância do sujeito na construção dos sentidos de uma oração, que nós temos visto até aqui, né? Vamos ver agora como é possível ampliar ou modificar o sentido do sujeito com o acréscimo de outras informações. Então, a gente tem visto até aqui a importância do sujeito, né, como ele é uma parte integrante de uma oração toda frase que apresenta um ou mais verbos, uma frase que precisa ter um verbo, e a gente viu como qual é a estrutura, né, essa estrutura basilar, básica de uma oração, né, como ela é formada por sujeito e predicado. E a gente vai ver como essas outras palavras, esses adjetivos podem se juntar, se unir ao sujeito para modificar o sentido e acrescentar outras informações. Então acompanhe aqui, por exemplo, o texto dessa primeira questão. Enquanto o La La Land é moderno, passado nos dias de hoje se propõe a discutir problemas cotidianos atuais, sua forma, sua forma, estrutura e homenagem são voltados aos musicais clássicos, justamente da Era de Ouro. Já o Rei do Show conta a história de P.T. Barnum, lendário empreendedor do ramo do entretenimento, que fundou o circo como conhecemos hoje, e se passa no século XIX. Sua forma, no entanto, é mais dinâmica e arrojada. Suas músicas pop e sua edição é de videoclipe. Então você observa, por exemplo, ó, que essas palavras destacadas, tá certo? Esses substantivos e até mesmo algum deles exercendo a função de sujeito, como eles vão vir acompanhados de outras palavras, ó, problemas cotidianos, atuais, né? Musicais clássicos. Então você vai, ó, empreendedor do ramo de entretenimento, músicas pop, tá certo? Então vocês vão ver que existem sua forma, palavras que estão acompanhando essas que estão em destaque e que estão modificando, tá certo? Estão agregando, trazendo o novo sentido. Ó. Por exemplo, problemas cotidianos, né? Ou seja, do dia a dia, né? Então não são qualquer problema. Então essa palavra cotidiano aqui já está exercendo a influência, já está modificando o sentido de problema, tá certo? Musicais, que tipos de musicais? Qualquer musical? Não. Musicais clássicos. Tá ok? Então, essas palavras vão ter essa importância e essa função dentro de uma oração. Aí ele até fala que, ó, vamos retirar essas outras palavras, ó, que são modificadores, para vocês verem como o texto fica mais pobre, como fica um texto mais fraco, em certo sentido. Então, o filme La La Land é passar nos dias
e se propõe a discutir problemas voltados a musicais, justamente da era. Já o rei conta a história de um empreendedor por meio de músicas. Então, observe aqui as palavras que estão sendo retiradas. Ó. Por exemplo, aqui no final, ó, por meio de músicas, né? Você ainda tinha aqui, ó, pop, suas músicas pop, tá certo? Aqui, ó, musicais, clássicos. Então, você vai perdendo essas palavras quando você vai retirando e o texto vai perdendo também em até mesmo capacidade de informação, tá certo? Valente é moderno, você já retirou aqui esse modificador, passado nos dias de hoje, se propõe a discutir problemas, que tipos de problemas, ok? Então, era de ouro, que já não aparece aqui, ó. Já o rei também, ó, já está perdendo essa, essa importância e capacidade. Então, você observa que fica um texto mais enxuto, mas também sem tanto poder informativo, tá ok? Então, quando nós falamos de palavras de modificadores, nós estamos querendo dizer, ó, palavras que servem para qualificar, caracterizar, descrever, avaliar, classificar os substantivos. São chamados, então, de adjetivos. E aí são esses adjetivos que também vão ter esse poder no texto, é, estando ligados, por exemplo, ao substantivo, ao, aos sujeitos, vão ter esse poder de trazer mais informação, um texto mais bem escrito e melhor elaborado, tá certo? Então, dentre as funções, vamos destacar essas, né? Caracterizar, qualificar, descrever, avaliar, classificar, tá certo? Então, são essas funções que vão ser exercidas pelos adjetivos, ok? E aqui, à medida que vocês forem fazendo as questões, e no próximo vídeo, na nossa próxima semana, nós vamos percebendo essas funções e a importância delas, e aí vocês vão ver como isso se aplica na prática. Vamos só ver aqui, ó. Modificador em uma oração é uma palavra que está gramaticalmente ligada a outra e que traz uma informação sobre ela. Certo? Então, isso aqui vai ser uma definição breve dos modificadores, tá certo? E aqui, por exemplo, avaliação, certeza e descrição. Vai pedir para vocês verem quais modificadores estão exercendo, estão expressando essas ideias, tá ok? Então, vou fazer só até aqui o vídeo e no próximo momento a gente vê como esse conteúdo se aplica na prática à medida que nós formos corrigindo as questões. Fiquem com Deus e até a próxima.